Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. É um prazer estar aqui nesta casa de oração, conhecer mais esta casa de oração, uma honra. Deus abençoe todo. Pastor José Carlos, obrigado, tá? Pelo convite. Deus abençoe o Senhor, Pastor Eduardo, todos os obreiros e obreiras desta casa. Deus abençoe a todos. Segundo livro dos Reis de Israel, por gentileza. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, por favor. Segundo Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1. Graças a Deus. Graças a Deus. Diz assim um texto. A mulher de um dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora o seu credor vem para levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. Respondeu Eliseu: como poderia ajudar-te? Dize-me o que tens em casa. Disse ela: a tua serva não tem nada em casa, além de uma botija de azeite. Disse Eliseu: vai, pede emprestado vasos a todos os teus vizinhos, vasos vazios, e peça muitos. Depois entra, fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, e derrama o azeite em todos aqueles vasos e separa os que estiverem cheios. Foi embora, fechou a porta sobre si, sobre os seus filhos. Esses lhe traziam os vasos e ela enchia. Quando todos os vasos estavam cheios, disse ela a seu filho: traze-me mais um vaso. Ele, porém, respondeu: não há mais nenhum vaso. Então o azeite parou. Você diga amém. Tome seu assento, por gentileza. Graças a Deus. Senhoras e senhores, o texto que eu li aos vossos ouvidos, acredito ser conhecido de todos. O profeta que está em evidência no capítulo 4 é Eliseu, a quem vem com a responsabilidade de ser o profeta da dupla honra, que recebe a capa de Elias. O seu nome vai ser mencionado em um momento de angústia de Elias. Elias vai estar angustiado, vai passar por um momento de angústia. Ele se embrenha em uma fuga, deserto, para dentro de um determinado lugar, ouve a voz de Deus e Deus o ordena a voltar pelo caminho. Mas Deus diz para ele: você vai voltar e você vai fazer uma coisa para mim. A última missão, claro que não está escrito, mas é uma figura de linguagem para entendermos o que eu quero aplicar. Deus vai dizer: a última missão eu tenho para você. Volta pelo deserto de Damasco, você vai ungir Azael, rei sobre a Síria, vai ungir Jeú, filho de Ninsi, rei sobre Israel, e vai ungir Eliseu, filho de Safate, como profeta em teu lugar. Senhoras e senhores, bem verdade que Elias volta, ainda que não é o mesmo que unge Jeú, general, mas manda o moço da escola, mas a ordem e a direção de Deus vai ser cumprida. Ele vai então se encontrar com este homem que vai estar arando a terra atrás dos bois, a capa vai ser jogada nas suas costas, ele então segue, entende o chamado, então vai fazer uma pausa em Gilgal. Gilgal vai ouvir que há uma direção de Deus para ir a Betel. Betel ele ouve uma direção para ir a Jericó. De Jericó ele ouve uma direção para atravessar o Jordão e seguir. Porém, toda a travessia ele diz: fica-te aqui porque o Senhor tem me enviado. Fica-te aqui porque o Senhor tem me enviado. E quando chega na última travessia, ele vai então fazer a seguinte pergunta: pede-me o que queres, antes que eu seja tomado de ti. Então Eliseu faz um pedido: quero que haja a porção dobrada. Esse é o meu desejo, que haja a porção dobrada do Espírito que está sobre ti, que esteja sobre mim. Ele olhou para Eliseu e disse: dura coisa tu pediste, porém assim será feito com uma condição: se você tiver a visão de eu sendo tomado de ti, então se cumprirá o desejo que acabou de liberar. Senhoras e senhores, enquanto ambos estão atravessando, o texto diz que é observado por Eliseu, ao ponto
Na versão que estou em mão dizer que o próprio Eliseu observa que veio cavalos, guiando carros de fogo, passando no meio de ambos, separando um de uma parte e o outro de outro. O redemoinho é manifesto. Elias é assunto aos céus, a sua capa cai, e ele quer saber se realmente já está sobre ele. Então ele pega a capa e já coloca no seu coração: eu não vou atravessar o Jordão pelo outro lado, eu vou atravessar por onde eu vim. Ele pega a capa, bate no Jordão e pergunta: onde está o Deus de Elias? O Jordão se abre, então ele entende, já está sobre ele. Travessia. Os seus moços vão dizer: permita-nos procurar, ainda que ele já saiba o destino. Esse moço vai seguir. Primeiro desafio, 2, vai ser o deserto, quando os reis vão sair contra o rei Mesa de Moabe, porque o mesmo se rebela. Após a morte de Acabe, Mesa não quer mais pagar tributo. Então Jorão e os outros homens se reúnem juntamente com Josafá e vão sair à guerra 7 dias sem água. Então alguém pergunta: não tem nenhum homem de Deus que possamos consultar? Alguém diz: tem Eliseu, filho de Safate, que deitava água na mão de Elias. Onde ele está? Desçamos, porque ele tem uma palavra. A palavra vai ser liberada com muita ousadia, já direcionando a Jorão, dizendo: que tenho eu contigo, porque tu não consulta os profetas de tua mãe e de teu pai. Mas se não fosse a face de Josafá, nem na tua face eu olharia. Mas faça covas, traga-me um tangedor, porque vocês vão ver Deus operar no meio desse deserto. Logo após isso, senhoras e senhores, ele vai ter um desafio, porque uma das mulheres do profeta vai se manifestar a ele com este pedido: que meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes, isso aqui é extraordinário, porque a mulher que está falando, já está falando com muita certeza ao ouvido do profeta, que o profeta conhecia quem era o esposo. Ele sabe que o Senhor, ele temia ao Senhor. Você sabe disso, profeta? Ele diz: o que eu posso fazer para te ajudar? Porque a situação é caótica. Ela diz: os credores já vieram para levar os meus 2 filhos para serem escravos. A pergunta que permeia depois da leitura é: como é que eles não levaram? E eu vou chegar lá. A pergunta que agora essa mulher faz é: o que eu faço, profeta? O que eu vou fazer? Eu não tenho nada em casa. Quando eu olho para esta mulher, pastor José, eu olho para todos nós que estamos aqui. Eu vou além, não só o que estamos aqui, mas toda a humanidade. Nós estávamos idênticos a essa mulher. Qual? Uma dívida impagável. Não tínhamos condição alguma. O retrato da gente, ela era o mesmo. Dívida impagável. Pregador, e o que aconteceu? O que aconteceu? Se não fosse Deus Pai para pagar essa dívida, a gente estava frito, essa é a verdade. E o que ele fez, pregador? Pagou. Como? Uma oferta perfeita. Oferta perfeita, arrepiou aqui. Uma oferta perfeita. Qual oferta? João 3,16. Porque Deus amou. O mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pregador, muito raso para me provar que a dívida foi paga só por essa entrega. Então Paulo escreve aos Colossenses capítulo 2 dizendo: e ele pegou a cédula de dívida que era contrária a nós. E o que ele fez? Pregou na cruz. E depois, João 19,30, tendo provado vinagre, disse: está. O quê? Pago. Está consumado. Paulo ainda é enfático em dizer: nós fomos comprados por um alto preço. Qual, Paulo? Bode, touro. Ele diz: sangue puro. E eu gostei da Delva, hein? Ô glória! Eu estou te dizendo que Satanás não tem nenhum poder sobre a minha casa, nem sobre a tua casa. O preço foi pago no Calvário. E para melhorar, depois de um casamento, antes do casamento, selou-se a Quetubar, o compromisso entre ambos os pais, pagou o dote, a qualquer momento pode acontecer o casamento. E aí, o preço já foi pago.
A qualquer momento, eu estou sentindo Deus aqui. A qualquer momento cumpre o que Paulo diz aos Tessalonicenses 4, 16 e 17. O mesmo Deus descerá do céu com um alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo primeiro ressuscitarão, e nós da Delve que ficarmos seremos arrebatados. Porque foi pago o preço, já foi pago. Satanás, a qualquer momento ele volta para nos buscar e participarmos das bodas. Permita-me entrar aqui. Foi pago. Mesmo cenário, situação terrível, não dá para pagar. Ela recorre ao profeta e o profeta diz: o que eu posso fazer por você? Os credores vieram para buscar os meus 2 filhos. Eu não sei o que fazer. Ele diz assim: e aí? Eu não tenho nada. E agora? Aí o texto bota uma vírgula. A não ser uma vasilha ou botija de azeite. O profeta disse: então é aí que está. Por quê? Tu tem o que pode ser multiplicado e eu estou com a palavra de multiplicação. Mas faz o seguinte: vai reunir todos e busca vasos emprestados. E aí, Enoque, a pergunta que eu fiz na leitura do texto é como é que esses homens, como é que essa mulher conseguiu não deixar os credores levarem os filhos? Porque não há nada de errado nos credores. Nada de errado, tudo conforme o padrão dentro da lei. Levítico capítulo 25 diz: se um homem empobrecer, não tiver como pagar a sua dívida, pode ser vendido os seus filhos homens ou toda a casa para que a dívida seja paga. Mateus capítulo 18, se um homem empobrecer, não tiver como pagar, toda a casa deve ser vendida para essa dívida ser quitada. Para sempre, pregador? Claro que não. Até o ano do jubileu. Então o perdão é liberado e aqueles que estão debaixo dessa situação são liberados. Mas o credor vem e eu falei: meu pai, como é que essa mulher, o credor veio, está escrito, o credor veio para levar, mas não levou. Então, observando alguns comentaristas, entre eles Orígenes, um dos pais da igreja, dissertando sobre isso, Saad Gaon do 8º século, ele vai dizer que havia 3 fases na vida de um credor. Qual? Não era como hoje, que alguém morrendo, a dívida morre. Não. Alguém morreu com uma dívida, o credor do morto vai até a casa do vivo e passa a dívida do morto para o vivo. Então, a primeira fase, ele chega com a notificação, valor da dívida e tempo para ser pago. Segunda fase, ele volta no tempo que foi estabelecido para receber o pagamento. Não tendo, ele vai dizer, libere os filhos, tendo filhos, ou bens, para que então seja levado e a dívida seja paga. Mas em caso de resistência da família, o credor voltava à cidade para buscar a força da guarda, para então vir e tomar na marra, já que não quer liberar. Então, no intervalo que o credor vem para buscar e não consegue, eles vão embora para buscar a força da guarda. Entre o intervalo de perder tudo que mais ama e a volta do credor, ela diz: eu preciso recorrer a quem pode fazer alguma coisa para a minha vida. Quem? Ao homem que tem a porção dobrada e recebeu a capa de Elias. Rogo-te, meu marido, teu servo morreu e tu sabe. Ele temia, não é que está escrito que o temor é o princípio? O céu gosta desse negócio. Ele diz: faz o seguinte, vai a todos os teus vizinhos e pede vasos, e não pede poucos, pede muitos. Isso aqui mexeu com a minha alma. Por quê? Eu vou falar. E se o teu milagre tivesse condicionado à comunhão com a vizinhança? Eu vou pular essa parte então. Porque ele diz: tu vai ter que pedir a todos. E não peça poucos, peça muitos. Mas pregador, nem professa a mesma fé. E quem disse que precisa? O teu testemunho. Meu pai, eu estou sentindo Deus aqui. Ele disse: vai e pede. E não pede pouco, pede muito. Então ela está no impasse de precisar dos vasos para viver milagre. Só que um negócio mexe comigo. O quê? Se escandaliza com o que eu vou falar, não? Eu dou graças a Deus nessa leitura que ela é viúva. Como assim, Enoque? Graças a Deus.
Porque Balaão disse em Números 23, certa feita, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se passarão céus e terra, mas a minha palavra, João também enfático em dizer, ele é a verdade. Então calma aí, essa mulher está no desespero à beira de perder tudo que mais ama. Porém, ela é viúva. E eu dou graças a Deus por isso. É claro que a demora é proposital, que a mente humana assimila. Eu quero saber o porquê que ele está dizendo. É normal. E aí, pregador? E aí que o que foi liberado a respeito delas precisa cumprir. Deuteronômio capítulo 10. Salmo 68. Êxodo 22, 22 e 23. O que? Deus é pai de órfão e juiz de viúva. Deus fará o que? Justiça ao órfão e a... Mas o Senhor acabou de falar que o procedimento dos credores estão de show, está de parabéns, está tudo certo, dentro do padrão. Então Deus não vai descer para quebrar a justiça que está sendo feita, que é o normal a dívida de alguém ser paga. Então, o porém é que Êxodo 22, 22, 23 diz, se alguém mexer com as viúvas e molestarem elas, angustiarem elas, e elas clamarem a mim, eu ouvirei do céu. Já que tu jogou a mão, mexeu com o pregador e lá vai. O quê? Se ele ouve, o Todo-Poderoso, ouve viúva que clama, imagina João 1,12. Todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Se ele responde órfão, responde viúva, imagina filhos que vieram marchando para Adélvio para ouvir uma palavra. O céu está dizendo, ainda antes que houvesse dia eu sou. E não há ninguém quem possa fazer escapar das minhas mãos, operando Deus, que impedirá. O céu me trouxe para liberar. Chama o Pai, que o Pai desce para resolver, porque estás abatido a minha alma. Chama o Pai, que o Pai todos quanto receberam dele, filho. O filho do pai, quando vê, ele diz, quando vocês orarem, orareis assim. Como? Pai nosso, que estás, oh meu pai, eu estou sentindo Deus aqui, eu não sei a tua guerra, mas de uma coisa eu sei, você não está sozinho nela. Eu entendo Josafá, segundo Crônicas 20, a alma angustiada, porque Amon e Moabe marcha contra ele numa multidão que não dá para contar. Só que quando Deus toma Jaziel, filho de Zacarias, no meio do arraial, ele grita, atenção Jerusalém, Judá, e tu, ó rei Josafá, fala, e alguém já subiu, essa peleja não tereis que pelejar, e o que eu faço? A condição é ficar de pé, posicionamento, e observa o que? O nível do livramento que eu vou dar na Delve hoje. Deus está descendo com livramento, a tua alma não ficará angustiada. Deus está decretando algo ao nosso favor. Meu pai, eu vou voar aqui, é a primeira vez eu tenho que manter a ética, eu esqueço. Olhe para cá, por favor. Ela tá da coisa, mas primeiro tem que manter aqui, rapaz. Próximo a gente pula, mas olhe para cá. Ela disse, tua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite. Só que lendo o texto eu fiz uma pergunta. Como? Resolver um problema desse tamanho com algo desse tamanho. O que é isso para isso? É notório. A resposta é clara. Impossível. O porém é que o profeta entendeu. O quê? É impossível na mão dela. Quando passa para a mão de Deus, é outros 500. Enoque, que doideira é essa?
Eu me lembro de João 6. João 6, todo mundo no deserto. Aí Jesus diz, dá de comer para a multidão. Parece que eu vejo Filipe chegando, o senhor, dá não. Como é que vai dar de comer para a multidão? Ele diz, porque estão comigo há 3 dias. Me dá uma. Isso aqui é para outro dia, mas eles me dão uma aula, aquele povo que está ali. Olha o que Jesus diz. Estão comigo há 3 dias, não me pediram nada. Eu não aguento, toda hora eu penso alguma coisa. Eles me dão uma lição. Jesus diz, mas só que eu não posso liberar eles do jeito que estão. 3 dias não pediram, mas não dá para liberar eles do jeito que... Aí Filipe diz, nem 200 dias de trabalho reunindo cada denário ganhado por dia, nem 200 denários de dinheiro dá para comprar pão para todo mundo. Aí ele diz, e fez isso para o provar, porque bem já sabia o que tinha que ser, o que tinha que fazer. Tem aí? Não tem. Tem aí? Não tem, mas tem um menino aqui. Lembra? É impossível na mão dela. Tem um menino aqui, o que ele tem? Tem pão e tem pão e tem... Aí Jesus diz, bota todo mundo sentado e passa para minha mão. O que é que o senhor vai fazer? Pai, graças eu te dou. Subiu impossível. Mas quando desceu, o senhor está lá, pergunta, o mestre, o que o senhor fez? Ele diz, eu só arranquei um rim. Pode servir agora. Eu vou melhorar isso aqui. Pregador, o quê? Se é extraordinário, com aquela quantidade de pão e peixe, servir toda aquela multidão, imagina o pós-almoço. Porque todo mundo comeu, ainda tem. Ainda tem para janta. É impossível na minha e na tua mão. Mas quando a gente passa para a mão de quem resolve, ele diz, deixa comigo. O quê? Pai, graças eu te dou. Que houve, meu filho? 3 dias comigo, não pediram nada, eu preciso mudar a história deles. Então, prospera esse negócio aqui, eu vou entregar para eles, porque quando eles voltarem com a força do pão, do peixe, pode ter certeza, eles vão marchando 5, 10, 15, 20, 40 dias, eu preciso liberar isso aqui, porque quando Deus opera e o seu agir acontece, não adianta Satanás se levantar para querer impedir, não adianta a palavra ao contrário, para dizer que não vai romper. Se o céu está dizendo vai, porque eu estou no negócio, ninguém pode colocar o pé na frente e dizer, aqui você não passa, aqui você não entra, não tem problema, se quiser embarrear o caminho, ele abre a terra, come alguém, mas tu vai passar, tu vai passar, vai passar. Meu pai, é pequeno? É, mas na mão do Cordeiro, ai Jesus amado, olha que lindo, Elias, oi, chega meu filho, vamos embora, já deu querite, vamos marchar, para onde o senhor quer? Vai para Serepta de Sidom, que eu já ordenei uma viúva para te sustentar. Irmão, Deus falar isso, eu pego a minha esposa, pego o meu menino, e digo para eles, sem pegar nada, deixa tudo para trás. Sabe como é a mulher, né? Não, volta, pegar Mary Kay, pega Gabriela Sabatini, Carolina Herrera. Deixa tudo. Se o céu falou que garante. Só que quando Elias chega, quem vai sustentar ele está à beira da morte. Está com um pé na cova e o outro na terra, só esperando a carruagem. Ele diz, rapaz, que negócio é esse? Ele diz, estou com sede e estou com fome. Quero água. Ela diz, tem cântaro, fica à vontade. Ele diz, estou com fome. Ela diz, calma aí, profeta. O que eu tenho aqui é um punhado de farinha.
para fazer um bolo para mim, meu filho, e esperar a morte chegar. E mãe, cadê as mães? Vocês vão de confirmar o que eu vou dizer agora. Ela não vai dividir aquele bolo com um pouco de farinha que tinha com o filho. Não vai. Não vai. Ela vai deixar a criança comer, pô. Ela fica sem comer e dá, não vai dividir. Isso é mãe, isso é coração de mãe. Mas ela usa a palavra, eu vou dividir. Para mim, meu filho esperar a morte. Ele diz, faz o seguinte. Irmãos, eu não sei você. A Delve é a Assembleia de Deus, irmão. É pentecostal. Quando Deus diz, assim diz o Senhor, o profeta pode vir do último banco, tu já sabe quem você é. Elias diz, assim diz o Senhor. O quê? Faz primeiro um pequeno bolo para mim. Mas não é grande? Não, é pequeno. Por quê? Porque... Mas é a botija, não me importa. Para mim não dá, para ela também não. Mas na mão de Deus, botija vira fonte. Ele diz, então faz um pequeno bolo para mim. Porque assim diz o Senhor, a farinha da panela, o azeite da botija. Jogou uma, joga outra. Assim diz o Senhor, não vai faltar. Pregador está escasso, fica tranquilo, porque eu só tenho cara de desligado, viu? Hebreus 4, viu? Jeremias, eu estou ligado, meu filho. É a palavra. Quando ela entra aos Hebreus, diz, é mais penetrante do que uma espada afiada de 2 gumes. Vai acontecer milagre. O poder da palavra vai multiplicar. É pequeno, mas Deus está entrando hoje. Meu pai, a farinha da panela não vai acabar. Olha aqui. E sabe o que mexe comigo? Que o próprio Elias vai nos dar um outro exemplo. O quê? É pequeno para a gente. Mas quando Deus entra no que é pequeno... Prova, pregador. De novo? Vamos lá. Elias! O quê? Bora, meu filho. Vários tempos aí sem chover. Vamos marchar agora, Senhor. Monte, joelho no chão, cabeça entre os joelhos. E ele diz para o moço, sobe. Vê se tu contempla alguma coisa. O moço sobe e diz, meu Senhor, eu não contemplei nada. Ele diz, então sobe lá 7 vezes. Sobe 1, 2, 3, 4. E não viu? Não, com fé. E não viu? Sobe 5. Sobe 6. E não viu? Mas na 7ª vez, quando ele sobe, ele... Não tinha não. Mas, todavia, entretanto, meu Senhor, eu vejo agora. O quê? Uma pequena nuvem. Do tamanho da mão. Se tu deu glória e aleluia na nuvem pequena do tamanho da mão de um homem, espera para ver o que essa pequena do tamanho da mão faz. O quê? Corre e avisa Acabe. O quê? Está vindo abundante. Já que tu jogou, sustenta. É pequeno, mas quando ele entra, tem abundância chegando. E eu nem sou disso, dá só uma catucada no vizinho. Não pega na mão não, dá só uma catucada e avisa. Está vindo com abundância aí. É pequeno... Quando Deus entra, é pequeno, mas vai acontecer. Eu vou profetizar uma vez mais. Se prepare, eu não vou profetizar para 25. Alguém diz, nem por que eu estou falando. Então não fala que culto é racional. Eu estou falando porque está aberto em cima da minha cabeça. Não é para 25, é para 24 ainda. Está vindo
aqui. Está vindo a... Antes de romper, 31 do 12, 00, tu vai romper cantando até aqui. Até aqui me ajudou o Senhor. É pequeno, mas quando ele entra, Deus faz acontecer. Eu caminho para o final, porque eu quero voltar. Ele diz: pediu. O que o Senhor quer que a gente faça agora? Pega os vasos e entra dentro do quarto e fecha a porta. E faz o seguinte: enche os vasos. Os que estiverem cheios, separa a parte. Olha que extraordinário. Eu achei que era coisa da minha cabeça quando eu li isso. E espero terminar para depois não falar: o pregador herege. Calma aí. Eliseu manda essa mulher fazer a mesma coisa que o Espírito de Deus fez conosco. A mesma coisa que o Espírito de Deus fez conosco, Eliseu manda fazer com os vasos. Por que, Enoque? Olha o que ele disse e você vai pegar. Ele disse para ela: pega vasos vazios. Mas aonde eles estão? Do lado de fora. Tanto na direita. O que a gente faz? Coloca dentro. Vazio. O que vai fazer? Derrama o azeite. E depois de cheio, Atos 13, apartai a Saulo e a Barnabé para uma obra que tenho com eles. Porque pegou vazio do lado de fora, colocou do lado de dentro, encheu, vai ficar só cheio para mostrar que está cheio. Separa para alguma coisa: diaconato, evangelista, diaconisa. Ou tu acha que vai se encher para ficar cheio do lado de dentro e só? Porque da onde o vaso vazio veio, tem mais. Deixa isso para outro dia. Você não acreditou no que eu falei então, não. Vai, pregador. Ele diz: fecha a porta e derrama. Isso aqui mexeu com a minha alma. Porque eu sempre preguei o Deus que trabalha com a porta aberta. O Deus de Apocalipse 3:7. Eu tenho uma chave que eu abro, ninguém fecha. O Deus de Atos capítulo 12, quando a igreja orava na casa de Maria, mãe de João Marcos, o anjo desce, brada com a luz, bradando, ele diz: calça a sandália, lança a roupa no corpo e vambora. O céu tem pressa. Passou pela primeira guarda, segunda guarda, o grande portão da cidade, o texto diz: abriu por si mesmo, ou abriu sozinho. Eu sempre preguei o Deus de Isaías 44, 28 e 45 do 1:5. Que direi de Ciro, o meu ungido? Que direi de Ciro, o meu pastor? Irei adiante dele, quebrarei os grilhões de bronze, darei a ele os tesouros da escuridade, e as portas diante dele não se fecharão. Mas quando eu li 2 Reis 4, descobri que para Deus é indiferente. Ele tanto trabalha com porta aberta, como trabalha com a porta fechada. Como assim, Enoque? Eu vou entrar aqui. Lembra de Atos 9? Eu sei que... Eu vou entrar aqui não, senão... Alguém diz: só quem morre, morre no tempo de Deus. Eu acredito que morre, morre no tempo de Deus. Mas quando eu olho para Dorcas, mexe com a minha alma. Por quê? Morreu. Só que o céu entendeu que não era tempo dela morrer. O que vai fazer? Manda um WhatsApp para entre Lida e Jope. É claro que é só, pelo amor, vai dizer e corta. Não, vai. Mensageiro, Lida e Jope. O quê? A gente sabe que Pedro está perto. Manda chamá-lo.
Pedro chega. Quando Pedro chega, eu vou entrar aqui? Vou. O texto é escatológico. Que isso, Enoque? Olha o que elas fazem quando Pedro chega. Olha o que ela fazia. Que é isso? Obras. As obras foram apresentadas. Pedro, o apóstolo, vendo, acabou de contemplar as obras que essa mulher, e a nossa vai ser provada no fogo. Mas isso é para outro dia. Alguém vai entender o quê? Todo mundo para fora. O que você vai fazer? Para fora. Entrando ele, estando só ambos, ele disse: Dorcas, levanta. E Dorcas levantou. Quando a porta daquele quarto, chamado de quarto alto, abriu, sai Pedro e não sai um defunto. Porque quarto também é lugar de morto receber vida. Por que, Enoque? Porque é onde tu guerreia pela tua casa. Alguém vai, eu vou entrar aqui de novo. Eu já vou liberar para a tua vida o tema do teu culto em ações de graça desse ano ainda. Josué 24:15. Eu e a minha casa. Não, eu vou melhorar isso aqui. Eu e a minha casa serviremos aos... Eu não quero saber o nível de lamaçal que alguém pode estar afundado. Não existe profundidade suficiente que impeça a graça de se revelar. Pode estar no tráfico, na prostituição, pode estar nas drogas, no crack. Quando a mão do Cordeiro entra em cena, ele limpa, restaura, liberta, coloca de pé, faz pregador, faz mulher do círculo de oração, e o nome do Senhor é glorificado. Alguém acredita nisso? Então se prepara para viver milagres. Por que, pregador? Porta fechada, João capítulo 21. Os discípulos, com medo dos judaizantes, vai ter que ver o Cristo ressurreto. E o texto dizendo, passando ele pela porta que estava fechada, disse: paz seja com todos. Como assim? Com a porta fechada, com a porta fechada. E quem disse que ele precisa de chave para abrir e fechar? Ele passa por ela fechada e mostra para alguém. Quando eu entro em cena, Satanás tem que bater e retirar. A porta fechada não é para te matar, é experiência para você ver a glória de Deus se manifestar. Alguém acredita nisso, pelo amor de Deus? Meu Pai, eu já fechei aqui. É a porta fechada. É Marcos 5, rogo-te, vá na minha casa, toque na minha filha, ela vai sarar e vai viver. Quando Jesus chega, está uma choradeira terrível. Jesus não pode falar nada, convidou ele para entrar. E a primeira coisa que ele faz quando a gente convida é fazer o que a gente não tem coragem de fazer. Porque quem vai botar as carpideiras, os tocadores para fora? Eles que pagaram, pô. Então ele começa fazendo aquilo que a gente não tem coragem. Está sem jeito, está muito tempo lá dentro e a gente não sei como fazer. Ele diz, me convidou, eu entro, eu resolvo. Só não quero ensinar como eu tenho que trabalhar. Tu não rogou, entra na casa e toca que ela vai sarar, eu toco e ela sara. Mas tu tem que deixar, eu romper uma barreira primeiro. Posso entrar? Pode. O que tu vai fazer, Senhor, que tu não tem coragem? Todo mundo para fora. É porque tem coisa que a gente ainda não viveu, porque tem alguma coisa ainda para fora. Mas se tu convidar ele para entrar, já era. Manhã só tacava aqui para mim, ó. Não precisava falar nada, eu já entendia. É o que Jesus vai fazer se tu convidar ele. Botar para fora que nunca deveria ter entrado. Sai. Me prova que é no quarto, pregador. O texto diz, não claramente entrando no quarto,
Mas a interpretativa bíblica, que perdoa a simplicidade da mesma, nos mostra isso. Por quê? Entrando ele na casa, está escrito assim, botou todos para fora. E estando dentro, o texto diz, entrando ele aonde a menina estava deitada. Então ele entra no quarto e diz, Talita cumi, levanta-te. A menina levanta. Aí Jesus diz para, não conta para ninguém não, mas dá de comer e dá de beber para ela. Quem tem criança aqui de 10, 11 anos, 12 aqui? Reparou que quando come e pede mais, papai, mamãe, quero mais. A mente na hora assimila uma única frase, não tem outra. Qual? Poxa, o nosso filho, a nossa filha está em fase de... É na hora que está rompendo, é a idade que está rompendo. Só que quando a morte dá o golpe, acabou. Não tem mais. Dentro do quarto ele entra, repreende a morte e diz, pode voltar ao ciclo normal. Dá de comer, dá de beber. Por quê? Nada vai parar o crescimento da tua casa. Já que tu jogou, sustenta e eu vou tomar meu assento. Ele entrou hoje, botou para fora tudo que não deveria nem ter entrado. E está dizendo, vai voltar a crescer. Vai voltar a crescer. Mas pregador, estão falando, vai voltar a crescer. Por que alguém está falando? Grave isso aqui, eu vou tomar meu assento. O que nós ouvimos na horizontal nunca terá poder de mudar o que só nós ouvimos na vertical. Alguém embaixo vai dizer, tu não chega, tu não entra, tu não rompe. Mas da vertical eu já ouvi, eu conheço as tuas obras. E diante de ti pus uma porta aberta que ninguém tem poder de fechar. Vai crescer, vai crescer, vai crescer. Alguém acredita nisso, pelo amor de Deus? Fique sobre o pé, por gentileza, sobre os seus pés. Eu gosto quando Deus faz um negócio assim, porque o cenário dela é caótico, dívida impagável, não dá. Aí, de repente, qual é o vizinho que não sabe do negócio? Sabe que o negócio está ruim, o marido morreu, o credor já apareceu. Como é que alguém está dizendo, para que essa doida está pedindo vaso? Vazio. E todo mundo vendo, só entra vaso vazio, 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 vazio. Vazio, vazio, vazio. E olha o cenário, porta fechada. É aqui que o céu te usa para confundir quem conhece o negócio. Por quê? Porque quando o menino morre no colo dela, ela não pediu nada, ela ainda é fática de dizer, meu Senhor, tu sabe que eu não te pedi nada. O Senhor que liberou para a minha vida e eu recebi, mas eu não te pedi nada. Não brinque com a tua serva, lembra disso? Eliseu libera para aquela mulher. Aí o menino morre no joelho. Aí minha cabeça, o pai diz, leva de volta. Leva para a mãe. E morreu no joelho. O que ela faz? Vai no quarto dele que ela fez. Coloca o menino lá, fecha a porta, abordou o jumento e marcha. Quando alguém pergunta, vai tudo bem? Entendeu o negócio? Está aqui o estalo. Tá. Vai tudo. Por que, Enoque? Eu aprendo com ela algo. Eu não devo compartilhar da minha vida que não pode fazer nada por... Eu vou compartilhar com quem liberou para a minha vida. Oh, aleluia. Qual é o cenário? Porta fechada. E ela está dizendo, vai tudo bem. Filho morto, porta fechada, cenário terrível. E ela dizendo, vai tudo bem. Eu só espero ver o profeta me jogar nos pés, derramar as minhas lágrimas e esperar Deus fazer o que tem que ser feito. A minha parte eu estou fazendo. Qual? Nos pés com lágrimas nos olhos. Que loucura! João capítulo 11. Marta chega e diz, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Alguém vai dizer, Marta, atribulada. Já, pelo amor de Deus, bate
Marta e Marta terrível. Mas eu gosto de Marta, porque ela diz assim, se tu tivesse aqui, meu irmão teria morrido. Ele diz, Marta, tu teu irmão há de ressuscitar. Aí ela vem na tréplica, ela diz, eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Mas quem ensinou isso para ela, se ela estava tão atarefada em só fazer? É alguém fazendo, mas o ouvido está aqui, isso é para outro dia. Olhe para cá. E Maria, ela chega mesmo a falar, Marta diz, se tu tivesse aqui, meu irmão, e Jesus conversa com ela. Mas quando Maria chega, é a mesma frase, só que o texto diz, com lágrimas e de joelho, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ele diz, aonde ele está? Vamos de lá. A porta está fechada, a morte está assolando, mas tem alguém de joelho com lágrimas no chão e o céu dizendo, vou mudar a história. Eu permiti a porta fechar. Para quê? Para alguém viver a G29, a glória da última casa será maior que a primeira. Alguém acredita nisso, pelo amor de Deus? Deixa eu orar, mas permita-me perguntar primeiro, tem alguém entre nós que está afastado dos caminhos do Senhor ou que não é cristão? Se estiver, faz um sinal com a mão, eu quero orar por você. Pregador, eu estou afastado, eu nunca fui. Tem alguém? Não tem? Só você que Deus falou com você. Decline a cabeça, mão no peito, eu oro por você e devolvo. Eu nem vou te chamar à frente. Só se Deus falou com você. Mão no peito, decline a cabeça. Pai, a Ti a honra, a glória, o louvor e o domínio. Obrigado porque eu sei, ó meu Pai, que o que o Senhor colocou no meu coração, eu derramei no Teu altar. Então o nosso pedido é, meu Pai, sustenta os Teus filhos. Livra eles da investida do adversário. Não deixa essa seta minar a mente deles. A porta fechou, não fechou para vergonha. Fechou para eles verem a Tua glória se manifestar. Pai, eu quero abençoar os Teus filhos, acreditando piamente que o Senhor é fiel para fazer infinitamente mais, além do que pensamos ou pedimos. Pai, eu acredito que os Teus filhos estão saindo daqui, renovados por esta palavra. Eu acredito nisso, que eles comeram o pão e vão caminhar mais uma milha para a glória de Deus. E o meu pedido, meu Pai, é dar sinais a eles, meu Pai. Dá sinais para que eles entendam que nada foge do Teu controle. Tudo está milimetricamente calculado pelo Senhor. Então, meu Pai, eu abençoo Teus filhos e profetizo fortalecimento. Que se cumpra a cada dia Isaías 41:13 na vida deles. Eu, Senhor teu Deus, te tomo pela Tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Pai, fortalece os Teus filhos, glorifica o Teu nome. Eu abençoo eles em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Deus abençoe.